Olá, hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula sobre equações trigonométricas e hoje nós vamos falar essencialmente de equações com tangentes, tá? Equações com tangentes. A gente já falou aqui de equações com seno, equações com cosseno e hoje a gente vai falar de equações com tangentes. Tá? Agora, as constante a gente viu seno de x igual a meio, seno de x igual a, por exemplo, o que tem seno aí? Raiz de 3 sobre 3, seno de x igual a raiz de 2 sobre 2, menos raiz de 2 sobre 2. A gente tem esses, né? Aí, cosseno a gente viu 3, cosseno de 3x igual a raiz, menos raiz de 2 sobre 2. Olha que mais complicado, mas a gente viu que depois que a gente fez, a gente foi conseguindo, foi amenizando aí nosso medo sobre equações trigonométricas, né? E aqui a gente começa com equações envolvendo aí tangentes, né? Tangentes. Então a gente vai pelo o primeiro caso, né? Nosso primeiro caso aqui, que vai ser, por exemplo, tangente de x igual a menos raiz de 3. Como que a gente resolve? Lembrem-se, a gente tem que estar dominando o ciclo trigonométrico. Então, aqui a gente tem o ciclo trigonométrico, né? E raiz de 3, né? É um número, é um valor aí conhecido pela gente, a gente já sabe que a tangente de 60 é igual a raiz de 3, não é? A tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, a tangente de 45 é 1 e a tangente de 60 é raiz de 3. Só que detalhe, aqui o sinal está negativado. O que nós vamos ter aqui? Raiz de 3, né? 60 graus no primeiro quadrante. No segundo quadrante, lembrem-se, tangente, gente, em relação a números, é o quê? É a união ali de cosseno e cosseno, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, se cosseno foi positivo, no primeiro quadrante seno também, então é positivo, né? No segundo quadrante, cosseno é negativo e seno é positivo, né? E cosseno é negativo. Vamos ver depois ali. Enfim, nós temos aí, de acordo com o que eu não tenho aqui de cabeça, todos os senos e cossenos, mas a gente sabe que é só fazer a soma aí desses dois, não é? Então, 60 graus no segundo quadrante, só fazer aquele jogo também, 180 menos 60, dá 180, vai dar 120, né, pessoal? 180 menos 60, 120 aqui no terceiro quadrante, né? A projeção vai dar 180 mais 60, que dá 210, né? 240, quer dizer, 240, e aqui na terceira vai dar 300 graus, certo? Então, aqui a gente vai ter diferentes graus para os valores de raiz de 3, tá? Os ângulos côngruos de 60 graus, ok? Mas a gente vai querer saber o quê? O ângulo que estiver no quadrante negativo, na tangente, né? No quadrante cuja tangente é negativa. E onde é que é? Basicamente aqui, né? Seno e cosseno, de acordo ali as operações, nós vamos ter esses dois, onde a tangente vai ser negativa. Então, a gente vai utilizar aí esses dois. Aí, nós vamos ir para a fórmula, né? Qual é o primeiro? 180. Então, sempre que a gente quiser fazer, para a gente não ter mais medo, amenizar nosso medo, a gente isola aqui, ó, fica x igual a menos raiz de 3. Quem é x? X vai ser igual a raiz de 3, que é 120, né? Mas o número de voltas vezes 360. Então, esse aqui é o nosso a primeira resposta. Se a gente quiser converter para radiano, a gente converte. Qual é a segunda resposta? É x igual a 300 graus, mas a voltas, né? E a gente converte para radiano, caso seja necessário,
ok? Aqui não tem limitante, agora a gente vai para um caso que tem limitante. Mas tem uma questão antes aqui, né? Então, a gente sempre tem que ter uma coisinha diferente, né? Igual seno e cosseno. Então, aqui a gente pode somar, tá? Vou até colocar aqui em vermelho. A gente pode somar essas duas, tá? Somando essas duas, o que que a gente vai ter, ó? A gente vai somar aqui o 120 com o 300. Aqui forma o quê, gente? Um ângulo de 180 graus, vamos lembrar disso. Então, se a gente somar, vou até fazer de verde, tá? Se a gente somar, de verde não, vou fazer de ruim para ver, vou fazer de azul. Se a gente somar esses dois, vamos ter que x vai ser igual a 120 menos 300, né? 120 menos 300 vai ser igual a 180 mais K, repete, tá igual, vezes, só que como é 180 aqui, minha pessoal, aqui a volta vai ser de 180, né? A gente vai colocar aqui a volta, meia volta, né? Como 180 também, e não uma volta, né? Como estava ali pretendido. Então, a gente vai colocar aqui meia volta. Então, aqui fica x igual a 180 mais o número de volta vezes meia volta, né? Multiplicado pela meia volta. Então, de acordo aí as voltas, nós temos, cada duas nós temos uma volta. Cada duas meia volta, a gente tem uma volta. Ok? Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso é realmente esse que tem um limitantezinho. Então, aqui, ó, o segundo caso, a gente vai ter o quê? Tangente de 3x, né? Vamos colocar multiplicando com x aí, igual a menos 1. Parece, a gente já sabe, né? Menos 1. E vai ter um limitante x não pode ser maior, tem que ficar entre 0 e 2π. Ou seja, entre 0 e uma volta. 0 e 360, ok? Vamos lá, ciclo trigonométrico. Menos 1, onde que menos 1, minha gente? Menos 1 é o mesmo que raiz de 45, não é? Então, aqui, ó, raiz de 45, raiz de 45, o outro quadrante é 135, né? Menos 1, que no terceiro quadrante vai ser 180 menos 35 vai ser 225, e aqui no terceiro vai ser 315 graus, né? Formando aí, de acordo com as projeções, certinho? Quem é que tem tangente menos 1? 135, 315, né? Então, a gente vai ter aqui x igual, ó, vou isolar aqui, ó, x para vocês não ficarem com medo. Isolei. X vai ser igual a... Não, a 3x, né, minha gente? 3x vai ser igual a 135 vezes o número de voltas vezes 360, né? Aqui nós vamos ter que x vai ser igual a 135 vezes o número de voltas vezes 360, dividido por 3, né? Então, aqui nós vamos ter 135 dividido por 3. Então, vamos lembrar aqui, ó. Vamos dividir agora, não. Vamos fazer o segundo, né? Aqui é a primeira resposta, a segunda resposta, 3x igual a 315 vezes k vezes 360. Vamos somar logo depois que a gente divide por 3, tá? Então, o próximo passo vai ser 3x igual a 135, tô repetindo aqui, viu? 60, e o outro vai ser 3x igual a 315 vezes k vezes 360. Somando isso aqui, a gente tem o quê? 3x igual a 135 vezes k multiplicado por uma volta, meia volta, né? 180, que vai dar, dividido aí tudo por 3, nós vamos ter 45 graus vezes não, mas, né?
Vou colocar um mais aqui. Mais a quantidade de voltas vezes 180. Então, dividido por 3 dá 60 graus, tá? Então, a gente tem aqui esses valores, certo? Como a gente tem aqui o limitador, agora a gente vai para fazer aquele para cá igual a zero. Nós vamos ter 45 graus mais 0 vezes 60 graus. Então, vamos ter 45 graus, esse é nosso primeiro valor. Para cá igual a 1, nós vamos ter que 45 graus mais 1 vezes 60 é 60 graus, então vamos ter 45 mais 60 graus, o que é o mesmo que 105, né? 105 graus. 105 graus. E para cá, e assim sucessivamente, até chegar em 360, ok? Então, chegou, passou de 360, não pode. Pois é, pessoal, terminamos aí equações com tangentes, né? Lembrando que a peculiaridade de tangentes é realmente somar no final, tá? E agora a gente vai unir tudo. Então, é unir seno, cosseno, tangente, tá? Então, aqui são as chamadas equações complexas, porque sozinho, seno e cosseno isolado já é complicado, imagina eles dois juntos. Então, aqui nós vamos ter as equações complexas, tá? Complexas, que vai unir todos esses aí, certo? Então, as equações complexas vai ter seno, vai ter cosseno, por exemplo, e é, é complicado, porque se tiver só cosseno, a gente poderia isolar o cosseno, depois substituir, né, ou isolar o seno, substituir na fórmula fundamental, né, a fórmula fundamental de seno e cosseno é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né, essa é a fórmula fundamental, mas você pode despender muito tempo para fazer desse modo, com essa equação fundamental. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma equação assim, um número multiplicado pelo seno de x, tá? Mais o outro número multiplicado pelo cosseno de x igual a c, né? Igual a c. A gente tem três A, B, C e X são iguais, né? Que a gente vai fazer aí? A gente vai multiplicar o macete, né? Isso aqui é um modo aqui, um modelo de como pode vir, tá? A gente vai multiplicar pela raiz, tá? De A, ok? Mais B. Então, a gente vai multiplicar pela raiz de A ao quadrado mais B, aqui ó, o A mais B ao quadrado, os dois, tá? E vai multiplicar essa equação. Vamos dar um exemplo? Vamos lá. Um exemplo mais com números. Vamos aqui. 1 vezes seno de x mais raiz de 3 vezes cosseno de x igual a raiz de 2, tá? Com um limitantezinho. Vamos colocar um limitante aqui. X pertence a zero, fica entre 0 e 360 graus, tá? Tem um limitante aí. Como que a gente vai fazer? Dividir por a ao quadrado e b ao quadrado. Quem é ao quadrado? Vamos resolver logo aqui. Dividir por a ao quadrado e mais b ao quadrado. Quem é ao quadrado? 1 ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é b? Você, né? Raiz de 3 e 1. Raiz de 3 ao quadrado. Vamos resolver isso aqui. 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é igual a raiz de 9, né? Raiz de 9. Raiz de 9. Então, se a gente cortar aqui, a gente vai ter 1 mais raiz de 9 é 3. Então, vamos ter a raiz de 1 mais 3, 4.
Raiz de 4 é igual a 2. Achamos aqui o valor dessa fórmula para esse exemplo, né? Esse exemplozinho que demos aqui. Ok, agora a gente vai dividir tudo isso aqui por esse númerozinho que a gente achou. Então, vai ficar 1 sobre 2, né? Dividido por 2 seno raiz de x, multiplicando aqui basta dividir por um desses produtos, mas raiz de 3 sobre 2 vezes cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2, né? Tem que multiplicar tudo, tem que dividir tudo, né, por 2, que é o valor que a gente encontrou. Então, a gente acha essa formulazinha. Olha, a gente tem que o meio vai ser igual ao cosseno de 60, não é? Cosseno de 60. Aí repete aqui o seno de x, tá? Vou colocar aqui meio, vou colocar até aqui, ó, seno de x, sex e cos, tá? E vamos ter que, mas raiz de 3 sobre 2 é igual ao seno, né? Tem que ser inverso desse daqui, o seno de 60, não é? Seno de 60 equivale a raiz de 2, a raiz de 3 sobre 2. Então, a gente repete o cosseno de x aqui igual a raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Se a gente arrumar aqui, eu fico aqui raiz de 2 sobre 2, né? Repete. Se a gente arrumar isso aqui, vamos ter o quê? Vamos ter seno de x, vamos deixar bonitinho aqui, mais cosseno de x vezes seno, não, seno de x, né? Seno de 60 vezes cosseno de x. Bonitinho. Raiz de 2 sobre 2. Aqui a gente tem uma fórmula conhecida, não é? Conhecida. Que fórmula é essa? Aquela fórmula quando a gente faz operações com senos, cossenos e tangentes. Lembra que tem cada fórmula ali? Naquela aula de lei de senos, é 1 sobre seno de alfa igual a 1 sobre seno de beta, ou beta sobre seno de, o lado, né, sobre seno de beta e tal. A gente vai ter essa lei dos cossenos, lei dos senos, lei dos cossenos, que é aquele Pitágoras com menos 2AB, quando a gente tem, no senos é quando tem o conhecimento de muitos ângulos, e os cossenos quando a gente tem o conhecimento de muitos lados. Então, a gente vai depender para usar cada um. Depois a gente falou de algumas operações com senos e cossenos, né? Aí com senos a gente tem seno, né? Seno de x, cosseno de tal, de x, seno de x, vezes cosseno de x, igual a tal, né? No outra operação com os cossenos, a gente tem subtração, soma, subtração, né? Que só troca o sinal no meio ali. A gente tem também os cossenos, né? Os cossenos, a gente tem qual é a música? Os cossenos, dos cossenos. Não, o seno a gente só vai ter seno, cosseno a gente tem essa mistura. E a tangente, tem gente que ama e tem gente que beija. Tem gente que ama, mas tem gente que beija. Tem aquela fórmula, né? E tem aquela do sabiá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Seno de x, cosseno de x, mais seno de x, cosseno de a. Seno de a, cosseno de b, mais cosseno de a vezes seno de b. E a gente, por último, a gente finalizou aquela aula com os arcos, os ângulos duplos, os arcos duplos, quando a gente tem que o valor de A é igual ao valor de B. Então, vai ser tangente de A, tangente de A. Então, não tem o B, né? Então, o B vai ser igual a A. Então, a gente unifica aquelas expressões, ok? Aí fica aquela fórmula de seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a tal, né?
seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, né? Que gera aí a lei fundamental. E operações com senos e cossenos que a gente viu em outra aula. Então, a gente chega aí nessa fórmula já conhecida, que é seno de x vezes cosseno de 60 mais seno de 60 vezes cosseno de x igual a raiz de 2 sobre 2. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar aqui, ó, unificar, né? Aplicar distributivo seno de x, aqui, ó, seno, cadê o outro seno? Seno de 60. X mais 60 graus, ok? Como é que vai ficar? Igual a raiz de 2 sobre 2, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer para o cosseno depois, tá? Então, a próxima resolução aqui da questão é essa. Aí a gente vai para o que a gente sempre está fazendo aqui nessas aulas, né? Que é o ângulo, o ciclo trigonométrico. Então, a gente vai ter que raiz de 2 sobre 2 vai ser igual a 45. 45 aqui a gente quer positivo, né? 135 não é 45, 225 e 315. Aqui, o que a gente vai querer? A gente vai querer os positivos, né? Porque aqui o sinal é positivo. Então, vai ser esses dois, certo? Vai ser esses dois. Então, nós vamos ter aqui que a unificação vai ser entre esses dois, né? Positivo. Então, vamos ter que aquela fórmula, se a gente dividir aqui, né? Vai ficar mais claro pra gente. Então, vamos ter x mais 60 graus vai ser igual a raiz de 2 sobre 2, que é 45, né? Primeira resposta, mais K vezes 360 volts. A gente sabe que tem a limitante, mas a gente vai ver isso depois. 360 volts, então vamos ter que x vai ser 45 mais K 360 menos. Não, ainda não. Vamos pro outro, né? Vamos fazer aqui o outro, depois a gente faz tudo de uma vez, né? O outro é o quê? 135 mais K vezes 360 volts. Vamos somar esses dois? Vamos lá, então vamos ter que x mais 35 mais 60 vai ser igual. E tira aqui, né? Vai ser 15, né? 15 graus mais K vezes 360. Então, depois nós vamos ter aqui que x vai ser igual a 75 graus mais K vezes 360. Agora a gente vai para a questão do limitante, né? Limitador. Limitador. A gente tem que K, primeiro, para K igual a 0, vamos ter 75 mais 0 vezes dá 75 graus, não é? X é igual a 75 graus. E o para K igual a 1 já passa, né, de 360, então não vale. Então o valor aqui realmente é x igual a 75 graus, tá? Esse é o nosso valorzinho aqui, a gente pode converter para radiano. Não, aqui não é tangente, gente, não some não, tá? A gente vai ter esse, depois a gente vai, esse aqui é para esse primeiro e esse aqui é para esse aqui, tá? Então, a gente tem aqui o limitador 375 e para o outro, né, o limitante vai ser 345 graus, tá? Então, os valores de x vai ser 75 e a solução vai ser 75 e 345, tá? Os valores de x. Ok, pessoal, então essa é a nossa aula sobre equações com tangentes e equações complexas, que a junção aí de seno e de cosseno, tá? Muito obrigada e até a próxima.